do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornou agora meu adversário? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje eu garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sobre juramento: você não será morto. Quando Davi ele chega ao Jordão, você vê que algumas comitivas vai lá para poder receber Davi, para poder ajudar ele na travessia do Jordão. Davi estava com o seu exército, Davi estava com uma grande multidão que o seguiu quando ele saiu de Jerusalém. Algumas pessoas, entre eles as suas mulheres, que não eram poucas, seus filhos e assim por diante, amigos. A Bíblia vai nos dizer que Simei, não sei se vocês lembram o que aconteceu no capítulo 16. Esse Simei, ele é da família de Saul. Você vê que ele era um benjamita. Ele vai de encontro a Davi, e junto com ele vai Ziba também, que é supervisor, aquele servo de Mefibosete. Então, quando Simei ele chega, vai com 1000 homens da tribo de Benjamim, ele se destaca na frente e vai de encontro a Davi. Quando ele chega até Davi, a primeira coisa que ele faz, ele já vai como que eu posso dizer assim, se justificando já, um grande medo. Por quê? Vocês lembram que no capítulo 16, quando Davi ele estava fugindo de Jerusalém, para não ter esse atrito com o seu filho, esse Simei aqui, ele saiu correndo e começou a amaldiçoar Davi: você, ladrão, você que matou aí, roubou de Saul, você fez isso, Deus está agora pesando a mão sobre você, Deus está te amaldiçoando, você vai morrer. Ele foi até, até uma certa distância, xingando Davi, amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi. Você imagina, irmãos, é muito ousado, muito ousado. Eu disse que na fuga de Davi de Jerusalém, ele abriu alguns espaços para outras pessoas se candidatarem a rei, Então, um desses poderia ser Simei, que era da família de Saul. Então, o que acontece? Ele pega e se destaca quando ele vai lá até o Jordão. Quando ele fica sabendo, o rei está voltando, porque o povo de Israel aceitaram: vamos trazer Davi de volta. Judá estava ali relutante. Davi fala: poxa, vocês são da minha família, nós somos sangue do mesmo sangue, Davi era da tribo de Judá. Vocês deviam ser os primeiros, vocês estão relutando para me trazer novamente, Davi fez algumas promessas para eles, eles aceitaram, pediram para Davi voltar. Então foram mandadas essa comitiva, tanto do povo de Israel, que eram esses homens que veio junto com Simei, e Simei, que era da tribo de Benjamim, que era da tribo de Saul, veio também. Ele se destaca, ele vai lá, ele chega até Davi: ô meu rei, por favor, não leve em consideração a loucura, eu reconheço que eu pequei. Isso é interessante, irmãos? Isso que importa. Você vê que Davi, ele faz um juramento aqui, perante Simei e todos que estavam ali presentes, porque você vai ver que teve, quer ver, Abisai, ele já não teve, parente de Davi aqui. Não, você amaldiçoou o rei, tem que morrer, vai morrer porque você amaldiçoou o ungido de Deus. Então, Davi falou: peraí, meu querido, peraí. Davi, ele estava voltando a Jerusalém, Davi, ele tinha acabado de ser novamente, como que eu posso dizer, restituído ali a sua função, porque até então o povo de Israel tinha elegido Absalão. Então Davi, ele estava voltando novamente
a Jerusalém, ele fala, poxa, hoje, né, apesar dele estar triste, mas ele não queria mais ver morte nenhuma, não, pelo amor de Deus, né, tem alguma coisa a ver com ele, ele até fala, né, você tem alguma coisa a ver com isso, né, ficar tranquilo aí que é entre eu e ele, e Davi, ele acabou perdoando. Isso nos ensina bastante, né, irmãos, porque uma que Simei, ele reconheceu o seu erro, não é verdade? Ele reconheceu, e isso é muito importante, porque às vezes nós achamos que a gente cometeu um erro contra um irmão, contra alguma pessoa, deixa que o tempo vai apaziguar a situação, né? Vai indo, vai empurrando e tal. E isso não é o correto, né, irmão? Nós temos que reconhecer que se nós erramos, temos que ser humildes o suficiente para chegar até o nosso irmão e pedir perdão. Irmão, me perdoa, eu errei, eu reconheço o meu erro, como Simei fez. Simei, ele amaldiçoou, né, Davi, ele xingou, atacou pedras, ou seja, até agressão física, né, contra o próprio rei, e Davi, ele não levou isso em consideração. Nos ensina grandemente também, Davi, que independente de qualquer coisa, nós temos que aprender como Davi, ele fez, ele perdoou o seu irmão. Sei que não é fácil, irmãos, né? Às vezes a agressão física não dói tanto como às vezes as palavras, né? Porque sabe que a agressão física bate ali, vai passar, passa, arde no começo, mas daqui a pouco passa, dá 20 minutos, passou já, né? Mas a palavra, ela fere você dentro, né? Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que conhecia a Deus, um homem que errou, e tudo isso que ele estava passando era por conta do seu erro. Ele reconheceu que errou, ele pediu perdão a Deus, né? Deus o perdoou. Então, que a gente possa, irmãos, também perdoar, que a gente possa, é tão pequena, né, essa palavra, perdão, mas é tão difícil, parece que parece que é um fardo tão grande você perdoar alguém, né? É tão difícil você falar, me perdoa, ou me desculpa, irmão, né? Me desculpa, eu fiz isso, fiz aquilo. Reconhecer, às vezes, o nosso erro é muito difícil. Mas esse homem, Simei, ele reconheceu, ele foi, se prostrou diante do rei Davi, falou, não leve em consideração que você esqueça. E o rei Davi, ele fez como Deus faz comigo e contigo, né? Quando nós nos humilhamos perante a Deus, quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus, ele não nos joga na nossa cara o nosso erro, né? Se você pede perdão a Deus, Deus, ele não vai agir com você, como muitas das vezes algumas pessoas que não conhecem a Deus, ela age, né? Que depois de um tempo joga na tua cara, cuidado, né? Tu fez isso. Não é assim, esse não é o perdão de Deus. Não estou dizendo que o perdão de Deus é amnésia, né? Que você pega e, te perdoo, esqueci. Não, você não esquece. O perdão é você saber que aquela pessoa fez isso com você e você superar isso. É você superar essa agressão, tanto física quanto em palavras. É você saber lidar com isso sem ter aquela mágoa no coração. Isso é você perdoar alguém, né? É você superar essa mágoa e não deixar ela te dominar. Pois bem, Davi falou, hoje eu quero só paz, eu não quero guerra. Eu não quero que ninguém morra. Por acaso eu não voltei de novo a ser rei em Israel, né? Eu não estou voltando, não quero mais que ninguém morra. Já basta Davi, porque, irmãos, essa guerra não era uma guerra contra os seus inimigos. Era uma guerra entre família. Era uma guerra entre o próprio povo de Israel. O próprio povo de Deus estava se lutando. Não era uma coisa, como que eu posso dizer, assim, que era motivo de alegria. Apesar de Davi ele ter vencido, porém eram os seus próprios irmãos, que eram os israelitas, né? O próprio povo de Israel, e o seu próprio filho.
Então Davi fala, ó, pelo amor de Deus, nós já resolvemos isso, ninguém vai morrer mais. Assim, meio, eu entendo, né? Você estava ali meio lelé ali no momento, né? Você não refletiu nas suas palavras. E quem não erra, né, irmãos, nas palavras? Meu Deus, como é difícil controlar as palavras. Tiago vai falar que, né, nossa língua é como um leme, que, seja, os irmãos, se não viu, joga no Google depois, né, o lemezinho, tão pequeno, né, você vê um navio gigante, tem um leme ali e tal, que é o que direciona ali para onde que vai. Ele fala que assim é a nossa língua, se a gente não souber usar, é complicado. Então, quem nunca pecou nas suas palavras, né? Quem nunca falou o que não devia no momento de ira, no momento de raiva? Quem nunca errou, né, irmãos? Que Deus possa nos dar maturidade, né, irmãos, para a gente poder lidar com isso. No momento da ira, no momento do furor ali, a gente conseguir controlar as nossas palavras. Uma dica que eu dou é, fique quieto, não fala nada, é melhor. No momento da ira é melhor você, né, acalmar ali, respirar. Eu conto até 3, irmão, respiro, conto até 3, é sério. É coisa que eu aprendi na escolinha quando eu era pequeno. A tia falava para mim, respira 3 vezes, respira, solta pela boca, vai. Chega até treme, tu tá tão nervoso que chega, tu até treme, mas é verdade, irmãos, eu uso essas técnicas aí, é bom, vai ajudar bastante. Você vai ver ali saindo um pouco do momento da ira. Simei recebeu o seu perdão. Então, irmãos, isso nos ensina grandemente que nós devemos pedir perdão e devemos perdoar também. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão, eu acho que seria injusto você pedir perdão a Deus, né, irmãos? O que é a afronta do seu irmão contra o seu dia a dia com Deus, né? Quantas vezes erramos e pecamos contra Deus em um dia só, não é verdade? E o Senhor, Ele está de braços abertos para nos perdoar e não nos leva em consideração as nossas falhas. Desde que nós peçamos perdão, reconhecemos o nosso erro e procuramos alargar, né? Ou melhor, largar o nosso erro. Versículo 24 vai ter um encontro com Mefibosete. Você vai ver que, versículo 24, ó, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partiu até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, o rei perguntou para Mefibosete, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó meu rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que te achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada merecia do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste o teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba devido à propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixe que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Mefibosete se encontrou com o rei em Jerusalém. E a primeira coisa que o rei, quando vê Mefibosete, ele fala, Mefibosete, por que você não foi comigo?
como eu disse para os irmãos, quando o rei fugiu, muitas pessoas foram com ele, além do seu exército, também foi com ele ali, amigos, conhecidos, né? E Mefibosete era um desse, um homem que foi abençoado pelo rei Davi. Vamos voltar lá no capítulo 16. O que acontece? Por que Mefibosete está se justificando diante do rei? Ziba, que era o seu servo, quando Davi estava fugindo, ele aparece lá no meio do caminho, com 2 jumentas lá, cheio de comida, cheio de provisão, água, vinho. Fala: ó, Davi, eu trouxe isso aqui para o senhor, meu rei, né? Para o senhor se alimentar, toda a sua família e o povo que está com o senhor aí, os soldados tomar, né, um pouco de vinho e tal. Aí ele pergunta: cadê o teu servo? Que é esse aqui, Mefibosete. Eu acho que vocês conhecem, se vocês não conhecem, Mefibosete era filho de Jonathan, e ele era aleijado, né, de ambas as pernas. Então, Davi fala para Ziba, servo de Mefibosete: cadê o teu senhor? Ele fala: ele ficou lá. Quando ele ficou sabendo que o senhor fugiu de Jerusalém, ele ficou lá porque ele fala: eu sou filho de Jonas, descendente de Saul. Se o rei sair daqui, eu vou me eleger a um dos candidatos a rei e posso restituir de novo a família de Saul na frente do povo de Israel. Isso Ziba falou para o rei. O rei Davi naquele dia, coitado, tantas coisas aconteceu com ele, né? Foi Simei xingando, apedrejando, Ziba chega e ainda fala uma dessa aí, Absalão chegando lá e fazendo um monte de coisa no palácio, deitando com as mulheres do rei e vindo para matar o rei. Você imagina a cabeça de Davi, né? Davi falou: meu Deus, mais um, que eu achei que era um amigo meu, que sentou à minha mesa, que comeu junto comigo, agora está fazendo isso. Pode falar, Dalton. Sim, se expressava, né, diante a Deus como uma oração, um cântico, né, um louvor. Então Davi, ele recebe essa notícia, e é uma notícia chata. Tudo bem que se Mefibosete ele fosse rei, não sei se ele duraria muito por conta da sua deficiência, né, como rei. Mas só de tu saber que a pessoa fez isso com você, te traiu, né? Era uma coisa chata. Então Davi ele falou: ó, faz o seguinte, tudo que era de Mefibosete fica com você agora, então, né? Já que Mefibosete ele não quer, ele está com esse pensamento de tomar, né? Então fica com você. Então Ziba ele automaticamente se alegrou e conseguiu talvez aquilo que ele queria, que era ter tudo aquilo que era de Mefibosete. Ele volta. Mas você vê aqui agora, aqui no capítulo 19, o outro lado da história, que por mais que uma folha seja fina, mais fina que uma folha seja, ela tem 2 lados, né? Então tinha um outro lado da história. Davi agora ele fica sabendo do lado da história de Mefibosete. Mefibosete fala, Davi fala para Mefibosete: por que você não foi comigo? Por que você não me acompanhou? Fala: ó, meu rei, né? Eu sou aleijado das pernas. Eu pedi para o meu servo, ele apareceu com 2 jumentas lá, né? Aí a Mefibosete que está falando: eu pedi para o meu servo preparar uma jumenta, sei lá, uma para eu poder ir, a outra com a provisão para a gente poder, né, se alimentar até onde desce, mas ele me traiu. Ele falou mal de mim para o Senhor. Eu que não merecia nada, porque, irmãos, o que acontece? Saul tinha morrido, Davi foi elegido rei de Israel, né? Automaticamente
o que os outros reis faziam era matar todos da família do rei anterior, porque se não matasse, eles poderiam reivindicar, né, e abrindo uma brecha dessa como o Davi abriu, de fugir do país, eles tomar de novo a frente, aí matava toda a família. Por isso que Mefibosete ele fala: ó rei, eu não merecia nada do rei, senão a morte. Todos os meus parentes não mereciam nada, mas o senhor não fez isso. O senhor deixou eu sentar na mesa, né? Porque Davi, ele tinha uma promessa que ele fez para o pai de Mefibosete, Jonathan, que ele cuidaria dos seus descendentes. E Jonathan também fez assim para Davi. Porém, ele morreu, e Davi então cumpriu com a sua promessa. E o interessante é que Mefibosete, contando toda a história ali, que ele tinha sido enganado e não podia fazer nada porque ele era coxo de ambas as pernas, ele falou: eu não tinha o que fazer, rei. Mas você vê que desde quando o rei saiu, ele não raspou a barba, não lavou a roupa. Você imagina, ele estava ali realmente de luto ali. Então você, né? Davi, ele não procurou saber, para você ver que Davi, ele não queria a guerra, ele queria a paz. Ele não procurou se aprofundar para ver realmente quem estava mentindo. Ele não procurou se aprofundar. A Bíblia não diz. Eu particularmente acho que Mefibosete estava falando a verdade. Por ele não ter cortado a barba, né, tomado banho, né, então você vê que eram coisas, né, que ele estava realmente de luto ali. A Bíblia não diz, tá, irmãos? Isso é um pensamento meu. Mas Davi, ele não quis, já que Mefibosete também, Mefibosete não, Ziba também foi lá quando ele estava em apuros e trouxe provisão, também, querendo ou não, ele foi grato a Ziba também. Então ele falou: vamos fazer o seguinte, já para não ter briga, então divide, né? Vamos dividir a propriedade para vocês aí, cada um ficar com um pouquinho. Se o interesse é esse, não sei de quem é o interesse de ficar com alguma coisa, vamos dividir então, cada um fica com a metade. Porém, Mefibosete, ele mais uma vez nos surpreende falando: não, rei, deixa que, né, Ziba fique com tudo. Para mim o que importa é que o rei chegou em segurança, que está tudo bem, o rei voltou novamente, e isso é o que importa. Versículo 31, a Bíblia vai nos dizer que Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda tem, ou melhor, ainda me resta para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia discernir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz dos homens e das mulheres que cantam. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei, e um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessa. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faz por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, e farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então, todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã,
todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanhando o rei. Mais uma pessoa entra nessa história, Barzilai, como a gente acabou de ler, era um senhor de 80 anos, rico, que quando Davi estava fugindo de seu filho, ele manteve ali Davi, sua família e todos os seus, colegas e exército que estavam ali presente. Quando ele fica sabendo que Davi estava voltando, ele vai lá para se despedir. Davi, ele, como eu disse na aula passada, ele é um cara que ele fazia grandes amizades, ele prezava pela amizade, ele prezava por ter parceiros e ter pessoas do seu lado, e isso é muito importante, irmãos, que a gente trazer as pessoas para o nosso lado do que empurrar, A gente empurrar é pior, porque é menos pessoas que a gente pode contar até mesmo. Você vê que ele arranjou um grande amigo que manteve ele, Lógico que eu não falo isso com ar de interesse, de a gente arrumar amizade em base de interesse, financeiro ou assim por diante, mas amizade verdadeira, aquela que quando você precisar vai estar ali do seu lado, tanto para te ajudar também financeiramente, como para te ajudar talvez com a oração, tá ali um parceiro que vai te ajudar, a gente sempre vê às vezes passa na internet, você vê vídeo, que o cara tá lá para bater a laje lá, chamei meus amigos, todo mundo para vir aí para bater a laje, não aparece ninguém lá para ajudar a bater a laje, Um exemplo que eu falo, que é nessas horas da dificuldade que nós vemos, realmente quem são os nossos amigos. E Davi, ele era um homem que fazia grandes amizades, e assim foi com Barzilai. Davi muito grato por tudo aquilo que Barzilai fez por ele, e não foi pouca coisa, Ele fala, vem comigo para Jerusalém, Fica aqui comigo e come da minha mesa, eu vou te sustentar, Apesar dele ser muito rico, mas Davi queria trazer. Foi um grande amigo que Davi fez, e Barzilai fala para Davi, eu já sou idoso, Davi, não sou nem digno dessa honra, de ir com você lá para Jerusalém, eu nem senti mais gosto da comida, eu sinto, nem de beber. Ele começa a falar um pouco da velhice aqui, irmãos? Ele fala que ele já não estava mais com o paladar tão apurado, já não sentia muito o gosto das coisas, Ele vai falar que a sua audição já estava bem ruim, já não ouvia tanto, talvez, aquele senhorzinho que tu fala, não entendi, Davi, fala aí, Então, talvez ele estava assim, já numa situação, então ele fala, Davi, eu vou ser mais um peso, eu vou ficar ali, eu sei, a gente fez uma grande amizade, mas eu vou ser mais um peso para você. Então ele pega e agradece tudo que Davi fez, mas ele fala, faz o seguinte, eu tenho um servo aqui que era fiel, que é fiel aqui, Quimã, leva ele com você, faça dele tudo que você quer fazer por mim, faça dele, Quer falar, Valmir? A sua
Sim. Do todo, né? O bem do todo, né? Não só daquilo que nos interessa. Então, um grande amigo Davi fez, né? Barzilai. Como eu disse, Davi ele era muito bom em amizade, tinha grandes amizades, que a gente possa também, irmãos, fazer amizade entre nós, irmãos aí, né? E conhecê-lo, né? Às vezes a gente faz um café da manhã, um almoço, não é por, como que eu posso dizer assim, não é por coincidência, tem ali um propósito de você conhecer o seu irmão, você trocar uma ideia, você expor às vezes a sua necessidade ou as bênçãos que Deus tem feito para a sua vida, e assim um edificar um outro, porque às vezes é corrido, né? Às vezes muitos de nós só nos vemos no domingo, não sabemos do problema do irmão, ou do que se está passando alguma dificuldade, alguma coisa. Então esses momentos são momentos de nós nos achegarmos, né? E confraternizar, e conhecer, né? Conversar, trocar uma ideia, e fazer amizades boas, porque qual amizade melhor do que o seu próprio irmão em Cristo? Não é verdade? Aquele que partilha da mesma fé que você, da mesma congregação, do mesmo Deus, não é verdade? Sabe das bênçãos que acontecem na congregação, da dificuldade que a congregação passa também. Não tem coisa melhor, né, irmãos? Por isso que quando tem um almoço eu sempre fico, né? Um café da manhã a gente está sempre presente, que assim a gente consegue ajudar um ao outro, e assim a gente vamos crescendo junto. Barzilai fala: leva aqui, ó, o meu servo Quimã, faça dele. Você vê que Quimã também deve ter sido um grande exemplo para Barzilai, porque Barzilai também não ia indicar alguém ruim, não é verdade? Para ir com Davi. Se ele sabia que Davi ia abençoar ele, que ele ia, né, ter uma vida abençoada ali do lado do rei, então ele indica a Quimã vai e recebe todas as bênçãos que era para ser de Barzilai. No versículo 41 até o 43 diz assim, ó: logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: por que os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e levaram para outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isto porque o rei é nosso parente mais chegado, porque vocês estão... Fizemos isso porque o rei é o nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos da provisão do rei? Ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque porque nos despreza? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Para acabar o capítulo 19, nós vemos ali um atrito entre os israelitas e o povo de Judá, né? Era tudo o povo de Israel, mas já havia meio que uma divisão aqui já, né? Parece que isso vai nos mostrar mais para frente, depois, a divisão que acontece com o filho de Salomão, né? Que seria separado as tribos do povo de Israel, que seria Judá e Benjamim para o lado, e as outras 10 tribos, a tribo do norte, né? Ficaria a região do norte e a tribo do sul ali. Então, eles acharam ruim o povo de Israel, porque os judeus, ou melhor, os de Judá, estavam levando Davi para o outro lado do Jordão. Por que vocês estão levando Davi para lá? Davi, porque eles falam que é nosso parente mais próximo, porque Davi era de Judá, então era tudo parente ali mesmo, entendeu?
Aí ele falou, ó, ele é o nosso parente, por isso a gente está trazendo. O que vocês querem? Aqui mostra mais uma vez, irmãos, a inconstância e aquela, como que eu posso dizer? O povo de Israel, eles eram inconstantes naquilo que eles faziam. Para você ver, se eles não participaram ali da rebelião de Absalão, eles consentiram com isso, né? Mas agora eles já estavam querendo o rei novamente. Eles não, o que parece que eles não sabem o que era, o que convém para eles, opa, esse aqui e tal, não, então é esse. E eles ficavam naquela disputa, o povo de Israel, sem saber o que queria. Entrar em atrito com os de Judá, não, a gente é 10, a gente tem mais direito que vocês. E isso nos mostra, irmãos, e nos ensina que nós devemos a palavra certa acho que não seria nos posicionar, mas deveríamos ser pessoas de uma palavra só. A Bíblia fala que a palavra do crente seja sim, sim, não, não, não é verdade? Então, essa confusão de pensamento e de querer uma coisa depois que a outra, isso não parte de Deus, né? Isso você vê que é uma pessoa que ela está sem rumo, sem direção, está perdida. O que está ali no auge é o que importa. É aquela pessoa que quer uma bênção, que quer alguma coisa, e ela vai para onde está, onde está mais o negócio, está mais alegre, onde grita mais, onde faz, né? Aqui, então eu vou para lá, eu vou para cá, e não sabe. Não sei se os irmãos estão, se eu estou sendo claro para os irmãos, mas é quando nós queremos procurar Deus em lugares errados, quando nós queremos achar que Deus ele está na onde parece, entre aspas, estar no auge ali, e às vezes não é ali que Deus está. Na verdade, devemos ter o discernimento. Então o povo de Israel ele não tinha esse discernimento, que estava no auge, que estava ali por cima, é isso que eu quero, é isso e tal, e ficava perdido. Você vê a inconstância, você vê a mudança toda hora deles. É o rei tal, não, então é esse rei, então vai, e fica aquela batendo cabeça. Que a gente possa, irmãos, sempre procurar ler a palavra, para não sermos enganados, não é verdade? A Bíblia vai falar que o meu povo pereceu por falta de conhecimento, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Que a gente possa buscar esse conhecimento, para não sermos enganados, não sermos confundidos. Porque eu acho que o que mais acontece não é nem de você ser enganado, porque aquilo que é totalmente ao contrário, é fácil de você, isso aí não, né? Mas quando é parecido, aí é complicado, não é verdade? Aí é complicado. Quando é parecido é complicado, porque você só vai saber se é falso ou verdadeiro se você realmente tiver propriedade naquilo. Se você tiver conhecimento, se você ler a palavra de Deus, aí você vai saber se realmente, aquilo é verdade ou não. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, dar a sua infinita misericórdia para com nossas vidas, para a gente poder discernir entre o que é e o que não é, para não sermos enganados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.